Hoje nós vamos falar sobre a importância dos mangás. E é nosso convidado, o tio Osvaldo de Jesus, ele que vem em representação do projeto Ochiva, que é um projeto de proteção e também restauração dos mangás em Angola. Tio Osvaldo de Jesus, bom dia e seja bem-vindo à nossa rubrica. Olá, bom dia. Obrigado por estar aqui nesta vossa estação super ouvida, muito bem acolhida, a Rádio Escola, a 88.5 FM. Obrigado aos canucos e a todos os meninos que estão connosco sintonizados. E os titios também, né? Com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e estaremos sempre ao dispor. Boas. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos mangás. Acredito que para alguns canucos é uma expressão estranha, não é? Porque nunca tiveram o contato com os mesmos e nunca ouviram em um outro sítio. E nós estamos aqui, não é? Enquanto canucos na rádio, as maravilhas da mãe natureza e também o projeto Cambas do Ambiente, para poder transmitir temas novos para os nossos canucos e para que eles estejam a par de tudo. Então é hoje que nós vamos falar sobre a importância dos mangás e nós começamos por perguntar ao tio Osvaldo de Jesus o que são mangás e por que é que eles são importantes para o meio ambiente. Obrigado pela pergunta, super interessante, e efetivamente dá a impressão que quando falamos de mangás as pessoas associam sempre com mangas. E não só as crianças, mesmo até os adultos, né? Na verdade, os mangás são um ecossistema e são ecossistemas que de transição entre situa-se nas zonas úmidas. O ecossistema de transição das zonas úmidas entre o mar e o rio, ou seja, entre a água doce e o mar. Ok? E por que ela é importante? Porque nos mangás nós encontramos todo o berçário das espécies marinhas. Ou seja, quando dissemos os berçários das espécies marinhas, estamos a dizer mesmo é o berço aonde as espécies marinhas reproduzem-se, desde os peixes, os crustáceos, os moluscos, ou seja, para ser mais específico, os peixinhos, os caranguejos, os camarões, as lagostas, então todo aquele ecossistema marinho reproduzem-se nos mangás, porque lá tem uma característica de arborização muito específica, que eles encontram espaço para se abrigarem dos outros predadores e os peixes desovam, essas espécies marinhas desovam nos ecossistemas dos mangás e então conseguem encontrar proteção. Quando eles crescem um bocadinho mais adultos, então eles vão para o mar. Mas, no entanto, os mangás acabam por ser o berçário, porque é ali onde todos os micro-organismos, todas as espécies marinhas reproduzem-se para depois entrar para o mar adentro. Muito bem. Eu gostaria mesmo assim de saber, percebemos a importância dos mangás, eu gostaria de saber o que acontece quando os mangás são destruídos ou danificados. Ok, deixa-me fazer aqui primeiro uma acentuação para vermos o quanto é importante a preservação dos ecossistemas de mangás. Os mangás, na verdade, servem como uma barreira em que tu tens a zona marinha e a zona terrestre, ok? Imagina que tu tens uma barreira em que protege quando tens uma inundação, quando tens uma cheia, tu tens aí uma barreira, uma arborização específica que protege quando tens maré cheia, quando tens um tufão, quando tens uma inundação. Esta barreira não só protege a costa terrestre, mas também protege o próprio ambiente dos mangás. Adicionalmente, para aquelas pessoas que vivem à beira da costa terrestre, que vivem aí à berma da orla marítima, sentem-se protegidas, porque se tu tiveres uma inundação, a primeira barreira é os mangás. E eles são muito importantes porque trava, em contexto mais miúdo, trava as ondas, trava as cheias, estabiliza o clima, purifica a água. Então eles têm e ainda provê alimento para todas aquelas comunidades que vivem ao redor. Aquelas mamães zungueiras, aquelas mamães da costa da orla marítima que lá vivem, trabalham ali porque encontram esses seres vivos como meio de arrecadação de lucro para estudarem, para formar os filhos, para sobreviverem. Gostam de queteta, os meninos? A mabanga. Eu gosto. Sim. Ou seja, algum tempo atrás, para alguns da minha idade, chamavam de queteta, né? Que já é uma manga tratada, e que depois a gente fazia uma chandula, uma sandes de queteta. Então essa mabanga, essa queteta, vem exatamente dos mangás.
Boas. E como as pessoas, né, a comunidade em geral, pode ajudar a proteger e a preservar os mangás? Olha, e é apropriado até que essa pergunta seja feita nesse contexto em que estamos até agora, nesse contexto de abril, chuvas 1000. Estamos a ter 1000 chuvas no mês de abril. E quando normalmente há muita descarga de água, ou queda pluviométrica, essa chuva, essa água que cai, onde é que vão parar? Vocês têm mais ou menos uma noção? A água cai, né? Pois. E ela é transitada para o mar. Ela é escoada exatamente para o mar. E quando ela é escoada pelo mar, ela leva tudo que encontrar de arrasto. Lixo, excrementos, leva tudo que quando tiver ao percurso dessa linha d'água. E então, reparamos agora com essas últimas quedas, toda a orla marítima está toda suja, inundada mesmo. Garrafas de água, garrafas de refrigerantes, latas de bebidas, que sem fazer aqui para alguma publicidade específica. Então nós temos toda a orla suja. Nós não estamos a ajudar a preservar os mangás. Nós não estamos a ajudar a preservar o nosso ecossistema. Só o facto de não sujarmos, não colocarmos uma lata no chão, uma garrafa plástica no chão, já estamos a ajudar para esse ecossistema. E mais, quando nós deitamos esses resíduos e eles vão para o mar, quem é que mais sofre? As espécies marinhas. Certo. E depois nós precisamos dessas espécies marinhas do peixe para nos alimentar. Com certeza. Nós pomos o plástico, as latas, depois degradam-se lá dentro do mar, os peixes absorvem essa decomposição e depois o peixe vai para a nossa mesa para nos alimentar. Quer dizer que nós estamos a nos prejudicar com a própria nossa poluição. Então, se você não sujar, se você limpar as praias, se você não degradar, se você colocar uma planta, se você limpar a orla marítima, limpar as praias, já está a ajudar para efetivamente termos um ambiente mais saudável. Muito a nossa bem. mãe na natureza agradece. Com certeza, e muito. Tio Oswaldo de Jesus, nós gostaríamos de saber ainda o que é que acontece quando os mangás são destruídos, são danificados. Exatamente. Só para vocês terem uma noção, os mangás é um ecossistema que mais absorve a poluição do dióxido de carbono. A floresta que mais absorve a poluição de dióxido de carbono é os mangás. Logo, se nós destruirmos os mangás, nós não temos um oxigênio tratado, nós não temos um oxigênio com algum cuidado, nós não temos um melhor oxigênio para respirar. Eu costumo dizer que todos nós somos ambientalistas, todos. Por que todos os humanos são ambientalistas? Porque partimos do princípio, para que nós podemos sobreviver, nós precisamos do oxigênio. E onde é que vocês encontram o oxigênio? Onde é que nós encontramos o oxigênio? Na natureza. Na natureza. Nós fazemos uma permuta com a flora. Ou seja, nós precisamos do oxigênio, expelimos o dióxido de carbono e as plantas fazem o processo contrário. Elas absorvem o dióxido de carbono e expelem o oxigênio. Então nós precisamos do oxigênio que as plantas liberam. Agora, se nós derrubamos os mangás, se nós derrubamos todas as outras florestas, logo nós não temos um oxigênio com alguma qualidade para a nossa sobrevivência. E mais, aumentamos a intensidade do calor, não temos um oxigênio com alguma qualidade. Depois começamos a matar o berçário das espécies marinhas. Então estamos a degradar o meio ambiente, estamos a degradar a nossa natureza e não estamos a criar condições de sobrevivência. Muito bem, nós sabemos que algumas iniciativas já estão sendo feitas para proteger e restaurar os mangás. Agora eu gostaria, os mangás aqui em Angola, eu gostaria que o Titio falasse um pouco sobre o projeto Otiva. Exatamente. O projeto Otiva, e a palavra Otiva é mesmo especificamente apropriada para esse projeto, porque a palavra Otiva é uma palavra em Umbundo, que significa lago, lagoa ou zona úmida. Ok? Então a orla marítima, aquela zona de transição entre a terra e o mar, é uma zona úmida e nós usamos apropriadamente esta palavra para dar mais significado ao projeto. Por acaso é uma palavra que foi sugerida pela Fernanda René, que é uma das mentoras do projeto, a fundadora do projeto, e nós temos estado a trabalhar em conjunto para dar mais significado ao projeto e ampliar.
A pergunta que me faz é no sentido de... Falar um pouco sobre o projeto, quando foi criado. Exatamente. O nosso projeto foi criado sensivelmente há 5 anos atrás, e quando começou a Fernanda sozinha, no Lubito, e depois trouxe o projeto cá para Luanda. E muitos de nós nos identificamos com o projeto, com o trabalho que ela fazia na altura, então decidimos dar as mãos e juntos fazemos mais, fazemos melhores. E juntamos um grupo mais ou menos no início de 3, 4, 5 pessoas, 8 pessoas. Começamos a desenvolver algumas atividades singulares. Depois abrimos a oportunidade das pessoas poderem participar de forma voluntária. As pessoas começaram a aderir, começamos a publicar, começamos a estender um repto de forma nacional, e o projeto ganhou forma, ganhou vida e ganhou estrutura. Muito especificamente, depois percebemos a necessidade de fazer parceria com o Estado, porque também é responsabilidade do Estado, do Governo, preservar o território nacional, e o ambiente faz parte do território nacional, então achamos sensato abrir parcerias aqui com o Governo, especificamente as áreas adjacentes, do Ministério das Pescas, o Ministério do Ambiente, e o Ministério do Turismo e outros ministérios relacionados. E o projeto foi crescendo, foi ganhando vida, e hoje nós, Otiva, somos o que somos porque efetivamente alguém teve a ideia de começar. Muito bem. Tio Oswaldo de Jesus, para os nossos pais encarregados de educação e também os nossos canucos, né, não sabemos se é possível ou não, como é que as pessoas podem fazer parte do projeto Otiva? Eu prefiro começar com os canucos. A menina mais pequenina que esteve connosco numa campanha de plantação de mangás tinha sensivelmente 3 aninhos. 3 anos, muito bom. Então, o projeto Otiva acolhe todo mundo. Acolhe as crianças, acolhe os adolescentes, os adultos e também os cotas, ok? Mas nós temos uma preferência especial pelas crianças. Por quê? Se quiser mudar o mundo, educa uma criança. Okay? Hoje é muito mais difícil colocar na cabeça de um adulto que deve fazer separação de resíduos, preparar e proteger o meio ambiente, mas é muito mais fácil fazer isso com uma criança. A criança que é ensinada hoje, amanhã protege. O adulto que é ensinado hoje vai ser resistente à mudança porque não quer aprender. Segundo, não vai mudar o hábito porque já está com o vício. E terceiro, não está a colaborar. Então, ajudar um canuco, ajudar uma criança a preservar a mãe natureza é muito agradável. Boa. Mas são todos convidados, todos sem exceções, ok? Públicos e privados, independentemente da sua área de informação, se é jurista, se é engenheiro, se é tecnólogo, se é artesão, se é artista, se é jornalista, se é radiofone. Então estão todos convidados sem exceção. E quem sabe um dia desses, para a próxima plantação de mangás, a equipa toda do programa Canucos na Rádio vá com o projeto Otiva fazer uma plantação, não é? Fazer uma plantação. Nós vamos ficar ao dispor, vamos ficar ao vosso dispor. Visitem as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, YouTube, também já estamos no LinkedIn e no Instagram. E vocês efetivamente vão ver lá muitas fotos, muitas crianças, pessoas até que vocês já reconhecem. Estão todos doados pela mesma causa de proteger a mãe natureza, pela preservação do ecossistema dos mangás. Muito bem. Só queria clarificar uma coisa. Dá vontade, tio Oswaldo. Quando falamos de mangás, estamos a falar de um ecossistema no todo, ok? Desde os micro-organismos que lá residem, o berçário, que são as espécies que vivem lá, os peixinhos, os caranguejos, todas aquelas marinhos, a vegetação, a lama, a água, tudo isso faz parte dos mangás. O mangue é que é a planta. Aquela planta que parece uma caneta, que tem uma parte saliente num dos extremos, é que é onde nós plantamos, enterramos na terra, não é? E na parte de cima ele depois brota uma flor, um caule, depois tem uma flor, e que ela vai crescendo, vai fazendo uma vegetação de forma ramificada, que ela depois acaba por ser abrigo das espécies marinhas. E um detalhe, uma pergunta para os nossos canucos: vocês sabem por que os flamingos têm a cor rosada? Por que os flamingos têm a cor rosa? Eu sei, na verdade os flamingos eles não são de cor rosa, né? Mas eles adquirem essa coloração por conta do alimento. Exatamente. Dá um cu, canuco. Exatamente. A alimentação dos flamingos, quando encontram um ecossistema cuidado, não sujo, não poluído, tratado, então eles encontram um micro-organismo que dão aquela coloração rosada.
e daí os flamingos têm aquela cor bonita rosa. Quando os flamingos não têm aquela coloração bonita, quer dizer que eles têm deficiência na alimentação e o ecossistema onde eles vivem está sujo, está degradado. Então, algum tempo atrás nós deixamos de ter os flamingos em Angola, porque eles fugiam, iam para as outras geografias, outros países, e onde encontravam alimentos para sobreviver. Quando começamos a cuidar dos mangás, tanto no Lubito como em Luanda, então os flamingos começaram a voltar, e hoje nós temos os flamingos de volta em Angola, até porque é o cartão postal da cidade do Lubito, e hoje já conseguimos desfrutar dessas aves muito lindas. Eu falava de Benguela, Lubito, Luanda. Será que o projeto Ochiva está simplesmente nessas duas províncias? Não. Ou seja, hoje o projeto é de âmbito nacional. Nós já estamos em Cabinda, estamos no Soio, estamos em Luanda, estamos no Kwanza Sul, estamos no Lubito. Ou seja, apanhamos a orla toda de forma nacional. Mas efetivamente não se restringe só na orla marítima, porque nós também podemos encontrar os mangues ou os mangás na transição dos rios, ok? Quer dizer que no interior também nós podemos encontrar. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, não. Não estamos só em 2 ou 3 províncias, estamos num contexto nacional e queremos cobrir o país todo. Muito bem. Tio Oswaldo Jesus, nós já estamos a caminhar para a reta final Foi da tão nossa... rápido. Pois é. Passa assim tão rápido? Mas o programa está muito bom, eu quero ficar mais um bocadinho com os canucos. Bem, temos outras rubricas para ir ao ar, mas acreditamos que nas próximas edições teremos novamente o projeto Ochiva para abordagem de mais temas, mas nós gostaríamos de saber o que é que podemos fazer para garantir que os mangás continuem, não é, a desempenhar um papel importante na saúde do nosso planeta. Exatamente. Devemos todos, de forma consciente, preservar a nossa natureza, a nossa mãe natureza. E para os casos dos mangás, especificamente, preservar a orla marítima, preservar os mangás que situam-se na orla marítima. Se for a praia, não suja. Se te levar a sua bebida, o seu lanche, consuma e depois volte com o seu lixo, não degrade. Onde quer que tu estejas, agradecendo a mãe natureza, coloca uma planta, coloca uma planta, ou se não puder, não está no quintal, mesmo em casa, num apartamento, pode colocar num vaso, ok? Então são todos contributos que todos nós podemos fazer em prol da mãe natureza. Especificamente para os mangás, é evitar sujar a orla marítima e ter a oportunidade de participar numa das campanhas da Ochiva, que é na preservação do ecossistema dos mangás. Quando falamos preservação, estamos a dizer, mais do que plantar, primeiro temos de limpar, ok? Nós vamos limpar a sujeira que efetivamente às vezes nós os humanos degradamos, e só depois limpo o ecossistema, o ambiente, o espaço, é que nós conseguimos deixar lá uma planta. Muito bem. Sim, Giovanni. E assim, muito rapidamente, eu gostaria que o titio Oswaldo de Jesus dissesse qual seria a próxima atividade do projeto Ochiva, para nós nos localizarmos. Já tem uma para o dia 22 de abril, que é a campanha de limpeza dos mangás em Luanda, alusivo ao Dia da Juventude, certo? Exatamente. Está atento às nossas páginas, nossas redes sociais, e obrigado pela nota. Boas. Sim, temos esta no dia 22. Vamos ter outra a seguir quinzenalmente. Na verdade, nós até tínhamos uma dinâmica um bocadinho mais intensa, que acontecia quinzenalmente. Nós, quando começamos, fazíamos todas as semanas, depois esticamos um bocadinho para quinzenal. Já tivemos períodos com algumas restrições devido ao contexto do Covid, que nós deixamos de fazer, depois voltamos a fazer uma vez ao mês, e hoje voltamos na nossa rotina periodicamente de forma quinzenal. Vamos ter agora no dia 22, depois provavelmente vamos ter uma outra no dia 5 de maio, logo em alusivo às aves migratórias, e vamos ter outras que nós vamos programar, planear, vamos agendar e vamos publicar nas nossas redes. Esperamos que todos os canucos, todos os papais, todos os amigos da natureza possam efetivamente estar informados e participarem com o vosso melhor. Muito bem. Tio Oswaldo de Jesus, foi um prazer enorme poder, não é, aprender consigo. Estamos mesmo gratos e desejamos tudo de bom para o projeto Ochiva, e estaremos sim conectados às vossas páginas, e acredito que os nossos canucos também estarão. Tio Oswaldo de Jesus, gostaria de deixar um conselho às crianças, aos pais? Exatamente. Prefiro começar primeiro com os pais dos nossos canucos. É importante que hoje nós, enquanto educadores,
começamos a ensinar desde a base, desde o berço, os nossos filhos a importância do meio ambiente, a importância de preservar a mãe natureza. Nós hoje temos um déficit muito grande devido ao buraco da camada do ozono, que todos nós somos responsáveis. Quando digo todos nós, não só governos como pessoas singulares, que poluímos, que degradamos e que efetivamente não estamos a ajudar aqui na nossa qualidade de ambiente. Então os papais é importante sempre ajudarem os filhos na educação ambiental, ensinar a separação dos resíduos, ensinar os filhos que não devem sujar o nosso meio ambiente, até porque faz parte também de umas regras de higiene e segurança. Ensinar que é importante colocarmos uma planta, uma árvore, ganha-se logo desde o início o senso e a responsabilidade de educar e cuidar. Uma criança que coloca uma planta, que cuida de uma planta, amanhã é uma criança que vai cuidar de um cachorro, amanhã é de um ser que vai cuidar de uma família, de um filho. Então é importante percebermos a lógica, o processo da educação. E agora os nossos canucos facilitam a vida, né? Serem mais obedientes aos papais, facilitarem então as instruções dos papais quando pedem para não sujar, para porem uma planta, para regarem a planta. Isso é trabalho também dos canucos. Os pais devem ensinar os filhos a regarem uma planta pelo menos uma vez ao dia. E os próprios meninos também começam a ganhar o senso da responsabilidade ambiental, e que começa em casa e depois passa pela escola, e amanhã é uma responsabilidade singular e coletiva de todos nós. Muito bem.